Boa noite, povo amado. Tivemos um pequeno entrave tecnológico. O Zoom nos coibiu aí o nosso acesso momentaneamente, mas agora estamos tudo ok, tá bom? É muito bom estarmos aqui mais uma vez e desde já agradecemos nosso amado irmão Reinaldo Fortuna. Aliás, Reinaldo, Paulo pediu para você mandar um abraço para o seu irmão Rubens Fortuna. Ele tá assistindo. Ah, tá assistindo? Ô, Rubão, um abraço. O Paulo vai estar assistindo também. Ele está mandando um abraço para você. Então, que Deus possa nos abençoar. Eu vou ter que desligar meu celular, que tem muita gente pedindo a senha aqui, não vou poder ficar atendendo. Então, Reinaldo, muito obrigado por estar conosco. Pai, rapidinho, desculpa te atrasar. Fala bem. Pode falar. Mas o Juninho, ele já informou que o Zoom tá entrando sem senha. Então, pede pro pessoal reiniciar depois aí que você pôr a música. Binho, já vai entrar sem senha. Liga pro seu tio Paulo que tá insistindo comigo e não tá conseguindo. Tá bom. Tá? Então, pessoal, é isso aí. Queremos informar a amada igreja que hoje nós tivemos o nosso pedágio, não é solitário, não, solidário. O Misa já mandou no WhatsApp da igreja e das demais. Nós conseguimos arrecadar cerca de 350, vai dar um pouquinho mais, que amanhã alguém vai levar pessoalmente no Abrilac. Mas arrecadamos 350 litros de leite, que será entregue amanhã lá no Abrilac. O Abrilac está passando. Nós tivemos 7 baixas lá no Abrilac durante esse período. 7 moradores do Abrilac partiram para a eternidade. Então, a nossa renda automaticamente cai. E vai ficando difícil. Então, por isso, nós estamos apelando para as igrejas, tanto financeiramente como com material de consumo lá no Abrilac. Nós tivemos ontem foi muito bom, quem teve o privilégio de assistir, uma live lá no Espírito Santo, comemorando, além do aniversário de 85 anos da igreja local, mas eles aproveitaram para fazer um tributo ao nosso amado e saudoso irmão Elias Almeida, como eu já disse várias vezes aqui, um irmão muito precioso, um irmão que abraçou literalmente a causa do Evangelho e em janeiro deste ano ele partiu para a eternidade. Então foi uma reunião, uma live muito emotiva, muitas participações. Foi muito bom. Agora, só um anúncio, um aviso para a amada igreja. É o seguinte, irmãos. Tem algumas pessoas que estão... Como eu vou dizer? Com certeza, nós gostaríamos de voltar todos juntos. E, aliás, seria bom se nós voltássemos quando acabasse essa pandemia, esse mal que tem assolado o mundo. Mas achamos por bem voltar aos poucos. Só que tem algumas pessoas que estão assim... Eu, por exemplo, eu só virei na primeira quarta-feira, que é dia 5, que eu estou com 59. Nas próximas quarta-feira eu já completei 60, então eu não virei. Por quê? Porque para vocês terem uma ideia, essa semana nós somos notificados pela prefeitura de um problema na nossa calçada. A nossa calçada, se ela não é a melhor, é uma das melhores do município de São Bernardo do Campo. Eu não sei o que eles acharam nessa calçada. Eles disseram que nós temos que tapar alguns buracos. Tem lá no cantinho onde o caminhão passa. Toda vez que passa o caminhão, ele quebra o cantinho. Só que, então essa semana nós vamos lá. Então, nós somos notificados. Agora, imagine nós estando reunidos aqui. Isso vai acontecer, não necessariamente em Baeta, mas vai acontecer. A fiscalização chega e pega o senhor Gênesis assentado no banco com mais de 60 anos. A igreja simplesmente será lacrada. Então nós não estaremos deixando de reunir porque nós achamos que não devemos reunir. Nós estaremos deixando de reunir porque nós somos lacrados.
Qual é melhor? Deixar de reunir aqueles que não podem, ou a igreja ser lacrada e ninguém poder se reunir? Então, é necessário que nós tenhamos um pouquinho de paciência. O desejo, com certeza, é que todos querem reunir. Lógico, todos nós queremos. Mas a lei diz que não pode. Acima de 60 não pode. Na primeira quarta-feira eu vou estar, na segunda já não vou. Eu poderia estar em todas. E acredito que a maioria dos irmãos também. Mas só que eles não me interessam. Tem mais de 60? Não pode. Então é só essa a questão que está pegando. Não é uma questão de cor de olhos, cor de cabelo, RG ou posição socioeconômica. É que não pode. A lei é igual para todos. Então, alguém, mas eu posso. Tá bom, pode vir. Nós não vamos proibir, ninguém vai proibir ninguém de entrar. Só que estiver ali e chega um fiscal, sua identidade. 65, 70, e aí? Tá bom? É só essa questão. Nós temos que ter um pouquinho de paciência, bom senso. Foi o que eu já disse na reunião anterior. Seria bom se nós retornássemos depois que tudo passasse. Aí eu acredito que nós até estaríamos também dando um testemunho de filhos da luz. Mas o desejo é maior e nós vamos voltar a reunir no dia 5, tá bom? E tem essas restrições que, infelizmente, é imposta pelas autoridades competentes. Então, hoje nós teremos o nosso amado irmão Reinaldo Fortuna, presbítero da Igreja de Vila Clementino, falando da palavra do Senhor aos nossos corações. A Bia vai estar cantando para nós daqui a pouco. E na quarta-feira próxima, quem estará falando para nós é o nosso amado irmão Zezinho. Quarta-feira o Zezinho estará ministrando para nós, porque hoje é domingo mesmo. É que a gente perde até a noção. Não sabe se hoje é segunda, quarta, mas hoje é domingo. Então, quarta-feira o Zezinho estará ministrando a palavra a nós. Então, nós vamos orar. Está ouvindo aí, Dudu? Então, eu quero pedir para o Eduardo Marques orar para nós e, em seguida, nós vamos ouvir a Bia cantando o hino para nós, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais essa preciosa oportunidade que nós temos de estarmos reunidos, embora não presencialmente, mas mediante esse instrumento da internet, que tem sido tão útil e tão precioso para a comunhão nossa, comunhão dos teus filhos, comunhão dos irmãos, e até alguns tipos de comunhão que nós antes não poderíamos ter. Agora podemos ter contato com pessoas de outras cidades, de outros estados, e até de fora do Brasil. Então, também tem o lado positivo, e nós te agradecemos, ó Pai, porque apesar desses momentos de incerteza, apesar desses momentos de quarentena pelos quais nós estamos passando, mas ainda assim, tu tens providenciado a nossa comunhão, que é na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é tão preciosa, indispensável para a nossa vida. Também te agradecemos pela tua palavra, que sempre está à nossa disposição, sempre está conosco. Te agradecemos também pelo recurso precioso da oração, diante do qual o Senhor Jesus Cristo nos deixou o exemplo, que realmente é uma arma preciosa para a nossa firmeza espiritual. Agora, Pai, queremos pedir por todos que estão participando, que estão assistindo dessa reunião, pedimos que tu possas abençoar o teu servo, nosso irmão Reinaldo, com a palavra que ele vai trazer, também os hinos que serão cantados, que tudo possa ser para a nossa edificação e para nosso crescimento e firmeza espiritual. Estamos alegres porque estamos na tua presença, estamos alegres diante da perspectiva de sermos mais uma vez edificados por ti através dessa transmissão. Queremos entregar tudo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
busca de sucesso e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tem um Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória desta terra passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, esse é o grande vencedor. Ele é o nosso general, ele é o nosso salvador. Essa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o Estou em paz. Muito bom. Nosso irmão Reinaldo. Me ouvindo? Muito bom.
Meu querido, você está com a palavra, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Eu quero dar o meu boa noite a todos que estão conectados nesta live. Primeiramente, agradecer a Deus por esse privilégio que nós temos de poder abrir a sua palavra e poder meditar nela. Eu quero agradecer os irmãos que se reúnem em Baeta Neves, agradecer principalmente o nosso irmão Gênesis por esse convite e agradecer o nosso irmão pela colaboração que ele tem dado, estando conosco todos os meses, ministrando a palavra de Deus lá na Vila Clementino. Realmente nós somos gratos pela colaboração nessa igreja Baeta Neves, na igreja de Vila Clementino. Mas antes de nós podermos meditar na palavra do Senhor, se os irmãos me permitirem, eu gostaria de prestar uma homenagem. Normalmente nós fazemos homenagens para as pessoas que já não estão mais conosco. Ontem mesmo assisti, o Gênesis já comentou na abertura, uma homenagem a um homem que foi importante, servo do Senhor numa igreja. Isso é muito bom, é válido, mas é sempre bom nós também prestarmos homenagens a quem está vivo. E nessa noite eu gostaria de fazer uma pequena homenagem a uma querida irmã que está viva e bem viva, apesar dos seus 94 anos de idade. É a nossa querida irmã Urandi, esposa do nosso irmão Jairo. Minha irmã que foi professora da escola dominical durante muitos anos na Vila Clementino, foi responsável pelos trabalhos e reuniões das senhoras por muito tempo na Vila Clementino, sempre presente em todas as atividades da igreja, ainda hoje. Só não está podendo estar conosco porque a igreja, infelizmente, por motivos que todos conhecem, não está podendo ter as suas atividades normais, porque senão ela estaria lá, participando da ceia, participando da escola dominical. Mas o fato de eu querer prestar essa homenagem para ela é muito simples. Os irmãos que estão assistindo estão verificando que atrás de mim tem um quadro. Eu vou posicionar, se me permite. Se os irmãos me permitem, eu vou me posicionar mais perto desse quadro. Nós temos aqui embaixo algumas fotos da família. Mas aqui tem o quadro, eu vou pôr mais perto para os irmãos poderem estar verificando. É um quadro grande, ele tem mais de 1 metro, esse quadro, e ele é totalmente bordado. Totalmente bordado esse quadro. Cada detalhe desse quadro foi feito com muito carinho, foi feito com muito amor. E a dona Urandi, que fez esse quadro, presenciou, deu de presente para mim, para minha esposa. Isso faz 4 anos. Ela tinha 90 anos de idade quando ela bordou esse quadro detalhe por detalhe. E eu sei que ela fez com muito carinho. 1 ano, 365 dias foi o tempo que ela demorou para fazer esse quadro. E eu estou aqui nessa noite para agradecer essa irmã pelo seu carinho, pela sua dedicação, e que realmente o nosso Deus possa continuar abençoando essa nossa querida irmã, por tudo que ela tem representado na Vila Clementina e em outras localidades onde ela esteve. Que o nosso Deus realmente possa abençoar a sua vida ricamente. Eu sei que ela está assistindo. Esse quadro ele está sendo colocado num lugar de destaque na minha casa. Sempre quando eu olho para ele, eu lembro da nossa querida irmã, pelo que ela representa para nós, pela sua vida, pelo que ela representa na igreja de Vila Clementina e em todos os cantos onde realmente ela esteve. Muito obrigado, irmã. O quadro está aí em destaque, junto com outros quadros da família, mas realmente ele está sendo em destaque para que nós possamos, cada dia, estar lembrando da nossa irmã. Muito obrigado, irmã. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, irmão, por essa oportunidade. E é sempre bom nós estarmos homenageando pessoas. E esse lado que ela não tinha, que ela tinha, que muita gente não conheceu, que é o lado artístico dela. Realmente o nosso Deus possa estar abençoando ricamente a vida da nossa querida irmã. Fiquem em casa. Não saiam de casa. Evitem aglomerações.
Se precisar sair, use máscara. Esse é o apelo que nós temos ouvido, que nós temos visto por conta da pandemia do coronavírus que chegou e, infelizmente, chegou para ficar. Palavras como quarentena, isolamento, grupos de risco, lavem bem as mãos, usem álcool gel, palavras, ou melhor, apelos, que acostumamos ouvir nas redes sociais e nas televisíveis, são tantos os discursos que ouvimos por conta da incerteza para enfrentar esse grande desafio da pandemia. Não só do lado da saúde das pessoas, com o intuito de preservar vidas, mas também do lado da saúde financeira do país, financeira da nossa economia, que gerou um grande atrito entre as próprias lideranças do governo. E eu queria, nesse momento, como introdução, deixar registrado, falar sobre 2 momentos na palavra de Deus que nós não podemos deixar de recordar. Primeiro, que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 19, versículos 24 e 25, que diz: então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação. O juízo de Deus foi derramado sobre essas cidades. Não podemos deixar também de recordar do tempo de Noé e do dilúvio. Diz lá em Gênesis, no capítulo 7, versículo 4, porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Novamente, nós vemos aqui o juízo de Deus derramado sobre toda a terra. E por quê? O juízo de Deus foi derramado sobre toda a terra? Simplesmente por uma palavra, e essa palavra se chama pecado. No Gênesis 18 e 20 disse: mas o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Em Gênesis 6 e 5 disse o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E o que é isso? Pecado. Simplesmente pecado. E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. E o que é isso? Simplesmente pecado. E pecado nada mais é do que errar o alvo dos padrões perfeitos de Deus. Pecado é errar o alvo dos padrões perfeitos de Deus. Nesses 2 casos, nós vemos o juízo de Deus derramado sobre a terra. E por causa de quê? Por causa do pecado. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o pecado rapidamente, porque para Deus, pecado é pecado. Muitas vezes nós rotulamos o pecado em pecadinho e pecadão. Na verdade, para Deus não existe pecadinho nem pecadão. O nosso Deus, ele não tem uma régua que ele vai medir o tamanho dos nossos pecados. Isso é coisa do homem, isso é coisa do homem para poder se justificar, às vezes até perante Deus. Os homens rotulam o pecado em pecadinho e pecadão. Uma mentirinha, faz mal a ninguém, todo mundo faz isso. Não é um roubo, não é uma imoralidade, é uma pequena mentira. Mas para Deus, pecado é pecado. O que pode ocorrer, claro, é que as consequências do pecado podem ser mais graves de um do que do outro, dependendo do tamanho. Olha a regra de novo aqui. Olha a regra de novo. Do tamanho do nosso pecado. Mas a palavra de Deus é muito clara quando ela diz: sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16 diz isso. E santidade não compactua com pecado. Quer seja pecadinho, quer seja pecadão, como nós costumamos falar. Eu não estou falando de salvação. Quando nós temos a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando nós temos garantido a nossa salvação, porque nós cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse que as ovelhas que o Pai me der, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Uma vez salvos, salvos para sempre. Porém, cuidado. Nós devemos ter cuidado com esses que chamamos pecadinhos. Eles são tão pequenos quando são medidos na nossa régua de medir pecados, e nós vamos nos acostumando com eles.
eles já não causam tanto impacto quanto da primeira vez. Eles possam fazer parte do nosso dia a dia sem muitas consequências, mas com certeza a comunhão com o Senhor é afetada. O pecado faz separação entre Deus e os homens. Olha a advertência de Gálatas, capítulo 6 e 7. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não tem como não dizer que nós vivemos dias semelhantes aos de Sodoma e Gomorra. Vivemos dias semelhantes aos que antecederam o dilúvio no comportamento do ser humano. Porém, eu creio que essa pandemia que todo mundo foi acometido não é algo que vem da parte de Deus. Não é um juízo de Deus sobre a terra. Não é o agir de Deus sobre a humanidade, como muitos pensam, e eu já ouvi muitas vezes falarem sobre isso, mas com certeza é consequência do erro do próprio homem. Mas chegou com a permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus não perdeu o controle de todas essas coisas. O nosso Deus sabe de todas as coisas. Ele não foi pego de surpresa. O nosso Deus não foi pego de surpresa com a chegada do Covid-19 aqui nesse mundo. Ele sabe de todas as coisas. Ele não foi pego de surpresa como nós fomos. Nós, sim, fomos pegos de surpresa. E quantas consequências foram geradas pela chegada do Covid-19 aqui no nosso meio. Na economia, no ensino, no comércio, na família. Quem poderia imaginar alterações no dia a dia das pessoas? Quem poderia imaginar que nós teríamos que parar com as nossas reuniões presenciais por conta de um vírus que está aí matando muita gente? Quem poderia presenciar que poderia imaginar que para sair de casa nós tínhamos que sair com máscaras, para entrar em alguns estabelecimentos só com máscaras? Quem poderia imaginar isso? Sabe, meu terceiro neto faz 2 meses que nasceu. Estava tudo preparado. Minha filha mora fora do Brasil. Nós já tínhamos comprado passagem. Nós íamos para lá no mês de abril. Íamos fazer uma surpresa para ela antes de nascer o neto. Pobre de nós. Nada foi feito. Nada foi realizado. As passagens estão na gaveta. Meu neto nasceu já faz 2 meses. Só vemos ele pela internet. Não tivemos oportunidade de estar ainda com a minha filha. Quando queria imaginar que tudo isso iria acontecer? E eu sei que cada um de vocês que estão nos assistindo também tem alguma história para contar. Algo que você planejou, algo que você programou na sua vida e por conta do Covid-19 teve que parar tudo. Mas, novamente, nós vemos em tudo isso a advertência da palavra do Senhor se cumprindo. Tiago, no capítulo 4, versículo 13, se você estiver com a sua Bíblia, pode abrir. Tiago, capítulo 4, versículo 13, diz lá: Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos, ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo, nós devíamos dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. O Covid-19 chegou para mudar muitas coisas em nossa vida. Mas eu quero dizer para os irmãos, nem tudo está perdido. Algo maravilhoso acontece no meio dessa pandemia. Eu recebo um convite. É bom receber convite. Quando a gente recebe um convite, é porque a pessoa que nos está enviando esse convite, ela tem um apreço por nós, ela tem um carinho, ela tem consideração por essa pessoa. E esse convite que eu recebo, eu me apresso a ler. E eu, rapidamente,
eu me apresso em poder ver o que está escrito nesse convite. Se você está com a sua Bíblia, abre João capítulo 14, versículos 1 e 3. Olha o que diz as palavras desse convite, ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que convite maravilhoso! Um convite que vem da parte do próprio Senhor Jesus Cristo, não é um convite de homens, mas um convite que traz palavras confortadoras, um convite que traz palavras animadoras, palavras de esperança que vêm de encontro aos nossos corações, num momento tão difícil da vida para todas as pessoas. Muito mais que palavras, são promessas ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo há muitos anos atrás. E essas palavras continuam fazendo eco nesses dias, mudando o quadro tão tenebroso do fique em casa, por causa de uma pandemia que o homem, a ciência, a medicina ainda não sabem como controlar e que vem assombrando a toda a humanidade. E não somente isso, na verdade, ceifando muitas vidas em todo o mundo. Quando nós olhamos para o contexto dessas palavras do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que essas palavras, no primeiro momento, ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, foram para confortar, tranquilizar, acalmar os seus discípulos, os seus apóstolos, que estavam perturbados e sem entender os acontecimentos da iminente partida do Senhor Jesus Cristo. Até aquele momento, os discípulos ainda não tinham entendido o propósito de tudo o que estava acontecendo, de tudo aquilo que o Senhor estava passando. Eles mesmos nem tinham percebido que Jesus estava se referindo claramente à sua morte iminente. Eles estavam transtornados com a revelação de que Jesus iria deixá-los. Todos esses acontecimentos, que a morte do Senhor Jesus Cristo havia chegado. E é justamente nesse contexto que o Senhor Jesus reúne os seus discípulos no cenáculo, a fim de prepará-los para a sua partida. Jesus, então, inicia esse seu discurso de João 14 com este convite. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Promessas que o Senhor Jesus Cristo deixou primeiramente para os seus discípulos, para os seus apóstolos, mas também é estendida para todo aquele que o tem confessado como Salvador e Senhor. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Veja o que diz mais. Credes em Deus? Crede também em mim. Essa é a condição para estarmos na casa do Pai. Crer. O menino estava na sala de espera do aeroporto, aguardando o seu voo. Quando o embarque começou, uma das aeromoças pegou o menino pela mão e colocou na sua poltrona. Esse menino não demonstrava ansiedade ou qualquer preocupação com o voo, enquanto as preparações para a decolagem estavam sendo feitas. Mas durante o voo, aquela aeronave entrou numa tempestade muito forte e fez com que balançasse aquele avião como uma pena ao vento. A turbulência e as sacudidas bruscas assustaram muitos dos passageiros que pensavam que o avião pudesse cair. Mas aquele menino sentado na sua poltrona parecia encarar tudo com a maior naturalidade, continuando as suas pinturas num livro de colorir. Uma das passageiras sentada do outro lado do corredor, vendo aquele menino, ficou preocupado com ele e perguntou: "Você não está com medo que esse avião possa cair?" O menino continuou fazendo as suas pinturas, colorindo, e ele olhou para aquela senhora e disse: "Não, senhora", respondeu ele.
Eu não tenho medo que esse avião possa cair, porque meu pai é o piloto. Essa ilustração reflete bem o que o Senhor Jesus disse quando reuniu os seus discípulos, colocou uma criança no meio deles e disse em Mateus 18:3, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso é crer. Parte dessa promessa de João 14, que o Senhor Jesus Cristo deixou. Ele disse lá, quando eu for e vos preparar lugar. Essa promessa já se cumpriu. Quando nós vamos para o livro de Atos, no capítulo 1, versículo 9, na ascensão do Senhor Jesus Cristo, depois de ter passado todo aquele período, antes da sua morte, da sua crucificação, da ressurreição, o Senhor Jesus foi assunto ao céu. E quando ele foi assunto ao céu, diz lá em Atos 1:19, e quando dizia isto, vendo os seus discípulos, quando o Senhor Jesus começou a subir, deixando essa terra, indo para a casa do Pai, diz lá, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Este foi o momento em que o Senhor Jesus foi para preparar-nos o lugar. Na verdade, esse lugar estava já formado antes mesmo da fundação do mundo. Mas o Senhor Jesus estava deixando a terra, cumpriu o plano de Deus na sua vida aqui na terra. E ele foi para a casa do Pai. E quando eu for, eu vou preparar lugar. Ele estava indo à casa do Pai. Parte dessa promessa haverá de ser cumprida e nós cremos plenamente que o Senhor não é um Deus que mente. Diz lá, continuando nesse mesmo capítulo, no versículo 11, quando o Senhor Jesus Cristo estava subindo e os discípulos olhando para o céu, os anjos chegaram e disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Isso se chama momento do arrebatamento. Você crê nisso? Passam-se muitos anos. Eu, desde criança, eu ouço falar que o Senhor Jesus está à porta, está próximo a chegar. Mas isso é o nosso pensamento, isso é a nossa ideia, isso é o nosso tempo. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E também o Senhor não quer que ninguém se perca. Mas este momento vai chegar. O momento do arrebatamento haverá de chegar. Nós vamos lá para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Abra sua Bíblia também, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Diz assim as palavras do Senhor, Tessalonicenses 4, 13 a 18, falando sobre esse momento do arrebatamento. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados, juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que esperança maravilhosa, que convite maravilhosa esse que nós temos, o convite de ficar na casa do Pai. Ficar na casa do Pai não vai ser um isolamento, não vai ser por uma quarentena,
Não vai ser por um tempo até que a pandemia seja controlada, até que os homens consigam a busca na tão esperada vacina contra o Covid-19, mas ficar na casa do Pai, será uma eternidade na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é uma casa terrena, mas é uma casa celestial. É o lugar da habitação de Deus, nosso Pai. Dá para imaginar? Eternidade na casa do Pai. O hino 603, do Inário, o nosso Inário, Hinos e Cânticos, na sua última estrofe, eu não vou me atrever a cantar. Porque, se eu fosse cantar, o nosso irmão Gênesis depois queria me contratar para o quarteto dele, aí ia ter que virar um quinteto, então eu não vou me atrever a cantar. Mas o hino 603, na sua última estrofe, diz assim: não sei prever o que nós sentiremos, maravilhados ante o resplendor daquele ser a quem nós tanto amamos e nos apraz ouvir a voz de honor. Mas isto eu sei, que em jubiloso canto os céus e a terra juntos louvarão, ao contemplar em majestade e glória o Salvador real, a quem adorarão. Não sei prever o que nós sentiremos. Eu realmente não dá para a gente ter ideia dessa realidade que nós vamos ter quando nós estivermos na casa do Pai, quando nós nos encontrarmos na eternidade na casa do Pai. Mas fica uma pergunta aqui, uma pergunta para mim, uma pergunta para cada um de vocês que estão assistindo essa live. Eu estou preparado para esse encontro? Eu estou preparado para ficar na casa do Pai? Eu estou desejoso de ficar na casa do Pai? Esse é um convite estendido a todas as pessoas. É um convite que o Senhor Jesus faz a todo o ser humano, a toda a tua criatura. Por isso, para nós nos traz uma tremenda responsabilidade de levar esse convite ao conhecimento daqueles que ainda não receberam. Isso não é apenas um convite, é muito mais que um convite, é um mandamento, é uma ordem, próprio Senhor Jesus Cristo. Mas não deveria ser assim da nossa parte. Não deveria ser assim como um mandamento, como se fosse uma obrigação, mas como algo que sai do nosso coração, em forma de agradecimento por essa salvação que nós temos recebido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E por todas as bênçãos que vêm acompanhadas com ela. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Com certeza, meus irmãos, as marcas deixadas por essa pandemia ainda estão bem acentuadas em nossos dias, principalmente no número de vidas ceifadas, talvez parentes, amigos, irmãos nossos, vidas ceifadas em todo o mundo e que muitas delas não sabemos qual tem sido o seu destino final. Porém, a vida aos poucos vai voltando à normalidade. A vida vai seguindo o seu rumo normal. Lá em Mateus 24, 37, diz: comem, bebem, casam e dão-se em casamento. E quanto a nós? Quanto a nós que já temos recebido o Senhor Jesus, o seu Salvador e Senhor das nossas vidas, o apelo não é mais o mesmo das autoridades, dos governantes, do apelo do Ministério da Saúde, o apelo das autoridades: fiquem em casa. Porém, o apelo é o da palavra de Deus, que lemos em Mateus 25, 30. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. E novamente eu faço essa pergunta, faço para mim, faço para cada um de vocês que estão assistindo. Estamos preparados para esse encontro? Estamos preparados para ficar na casa do Pai? Estou desejoso de ficar na casa do Pai? E eu quero terminar essa breve palavra
com uma ilustração. Era um navio, e aquele navio era noite, e aquele navio estava para atracar no porto. Havia muita neblina. Naquele navio não havia instrumentos para poder dirigir aquele navio até o seu porto de chegada, até o porto seguro. O comandante daquele navio estava no seu posto e havia uma pessoa junto dele que, olhando tudo aquilo, perguntou para aquele comandante: comandante, como que você vai fazer para que esse navio possa atracar seguro no porto, com toda essa neblina, sem você ter nenhum instrumento para que possa conduzi-lo até lá? O comandante vira para aquele homem e fala assim: você está vendo lá na frente aquelas luzes brilhantes, uns faróis que têm algumas luzes muito claras lá, apesar da neblina, está bem nítido para a gente ver. Eu vou posicionar o navio. Eu vou virar o navio de tal forma que ele vai ficar alinhado com aquelas luzes. No momento em que ele estiver alinhado com aquelas luzes, eu sei que eu posso seguir tranquilo, que eu vou chegar seguro no porto. Assim é com a nossa vida. Quando as nossas vidas estiverem alinhadas com a vontade de Deus, poderemos seguir em frente, poderemos seguir avante, e nós chegaremos seguro no porto. Nós chegaremos seguro na casa do Pai. Que realmente o nosso Deus possa nos abençoar. Que realmente nós possamos estar atento a tudo o que está acontecendo e tirar lições preciosas, cada um desses momentos nas nossas vidas, mas sempre alinhado com a vontade de Deus. E com certeza nós haveremos de chegar seguro no porto, que é a casa do Pai. Muito obrigado, irmãos, mais uma vez pela oportunidade. Que o nosso Deus realmente abençoe a todos nós. Muito obrigado e amém. Muito obrigado ao nosso amado irmão Reinaldo, companheirão de longa data, por esta mensagem tão oportuna, tão atual, mensagem de conforto, consolo e, sobretudo, uma mensagem de advertência. Advertência para aqueles que ainda não têm essa segurança de que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, estará junto com Ele. Então, nós louvamos a Deus por aquilo que nós ouvimos. Também muito obrigado pela sua homenagem. Aliás, nós deveríamos aprender isso, né? Porque normalmente nós homenageamos quem está numa urna. Mas nós deveríamos... Aliás, nós temos tanta facilidade em criticar e tanta dificuldade em homenagear, né? Então, que nós possamos aprender com isso. Dona Orandi, realmente, ela merece. Ela tem todos os méritos para isso. E, aliás, eu quero homenagear uma pessoa... Ele está do lado de uma churrasqueira. Vou homenagear ele, quem sabe me convida. Ele está lá em Santa Bárbara. Quem sabe ele me convida para experimentar o que se faz naquela churrasqueira. Mas também queremos agradecer, nós temos vários visitantes, temos nosso irmão Carlos Poli, Baltazar, Tiago, a família do irmão Dr. José, Margarita, Margaritinho, Paulinho, a Isa... Tem uma jovem que eu não consegui identificar. Eu vou pedir para o Misael colocá-lo na tela e abrir o microfone dela. Eu estou sem óculos, sabe? Pareceu muito pequeno no computador. Agora eu estou só de frente para a câmera, não vejo. Então eu gostaria que ela se identificasse. Eu não consegui identificar. Tá aí, Misa? Tá com a mão no rosto. Quem é essa jovem senhora? Só aparece com o nome iPhone. Está de blusa preta. Dá para abrir o microfone dela? Está de blusa preta, tirou a mão do rosto agora, seguindo aqui. Está quase sorrindo. Ela não
vai falar. Desculpa, não queremos constrangê-la, não é que eu não consegui identificar? Deixa eu ver se eu consigo abrir seu som aqui, só um momentinho. Pode falar. Não está saindo. Está bloqueado aí seu fone. Agora pode falar. Agora foi, Misa. Ah, Hã? não, voltou. Tinha ido. Aperta de novo. Não está saindo o som. Mas eu mandei um chat perguntando. Tá bom, mas não se sinta constrangida, né? Só curiosidade nossa, que seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco. Nós temos tantas pessoas, Margarete também está sempre com a gente aí, pessoal lá o Tiago, o Baltazar, tantos irmãos que estão nos prestigiando, o Eduardo, a Maria. Louvamos a Deus pelas suas vidas e que Deus possa abençoá-los. Vamos encerrar, Misa? Então, Baltazar, está na escuta? Não. Baltazar? Liga seu microfone aí. Liga o seu vídeo e o seu áudio. Não tá? E o Tiago? Tá ouvindo, Tiago? Tá, então nós vamos encerrar com uma palavra orando e que Deus possa nos abençoar. Depois nós vamos ter aquele momento nosso de confraternização. Misa, você ora pra gente? O Baltazar ligou, pai, a câmera, mas não ligou o microfone. Oi? O Baltazar ligou a câmera, mas não ligou o microfone. Espera um pouquinho, deixa a gente achar ele então. Tá ouvindo, Baltazar? Sim. Agora sim. Tá. Então você termina pra gente orando aí, agradecendo a Deus por aquilo que nós ouvimos, e eu esqueci de fazer menção no início, mas vamos orar por aqueles acometidos por esse mal e pelos enfermeiros, médicos, socorristas que estão à frente dessa pandemia, que Deus possa cuidar desse pessoal. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos agradecidos por esses momentos tão preciosos na Tua presença nesta noite. Queremos agradecermos ao Pai por esta oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos na Tua presença ouvindo a Tua palavra. Agradecemos ao Pai pela oportunidade que o representante da Igreja Evangélica de Vila Clementino teve nesta noite de estar transmitindo a Tua palavra para cada um de nós. Rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando o Reinaldo, a sua esposa, seus filhos, que todos possam, ó Pai, estar gozando da presença do Teu Santo Espírito em suas vidas. Queremos agradecermos ao Pai pela igreja, casa de oração ali do Baeta Neves. Agradecemos ao Pai pelos nossos queridos irmãos que tanto têm nos ajudado no trabalho da Vila Clementino. Que o Senhor esteja abençoando ricamente esta igreja. Rogamos a Ti, ó Pai, a Tua orientação, a Tua sabedoria para cada um de nós, com respeito a esta situação em que estamos vivendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas cremos, ó Pai, que o Senhor está no controle desta situação. E rogamos, ó Pai, as Tuas bênçãos pelos os médicos, enfermeiros e enfermeiras que estão à frente desta pandemia, estão atendendo pessoas enfermas. Que o Senhor esteja protegendo a cada um deles, dando livramento conforme a Tua santa e soberana vontade. E nós, ó Pai, que fazemos parte da Tua igreja, estamos ansiosos para
retornarmos às reuniões presenciais. Rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor esteja nos dando uma situação tranquila, uma situação que realmente não nos causa preocupação. Confiamos em Ti, ó Pai, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que está cuidando de cada um de nós. Rogamos as Tuas bênçãos, ó Pai, por irmãos, por irmãs que têm perdido familiares com esta pandemia. Que o Senhor esteja confortando a cada uma dessas vidas. Lembramos, ó Pai, do nosso irmão Eurico Cols, ali no Amapá. Sabemos, ó Pai, as dificuldades que ele tem enfrentado. Pessoas idosas ali da casa de oração a qual ele trabalha estão internados com esta enfermidade. Rogamos a Ti, ó Pai, que a Tua mão de poder esteja atuando nesses queridos irmãos e irmãs, e cremos, ó Pai, que logo, logo eles estarão totalmente restabelecidos para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado por tudo, Pai. É o que pedimos e agradecemos no precioso nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tá. Irmão, só ia esquecendo, o Felipe, terça-feira, vai passar por uma cirurgia, nosso Felipe, filho da Sueli, então vamos estar orando por ele, tá bom? A Priscila também, que vai ganhar neném essa semana. Ah, é a Priscila do Ivan, Priscila do João Meloni, da Beth, vai ganhar neném essa semana, vamos orar por eles, tá bom? Deus abençoe, agora é com você, Misa.